Ato das disposições transitórias. Artigo 1º. O prefeito da cidade de Salvador e os membros da Câmara Municipal prestarão o compromisso de manter, defender e cumprir esta lei orgânica, no ato e na data de sua promulgação. Artigo 2º. A Câmara Municipal de Salvador compor-se-á de 41 vereadores eleitos pelo sufrágio direto e universal. Artigo 3º. O município comemorará a data da fundação da cidade, 29 de março. Artigo 4º. O município implantará, no prazo de 180 dias, a contar da promulgação desta lei, as suas regiões administrativas. Artigo 5º. Os equipamentos comunitários e prédios públicos deverão apresentar a seguinte denominação: propriedade do povo da cidade de Salvador. Artigo 6º. A lei criará o Centro Administrativo Municipal CAM. Artigo 7º. O município promoverá a informatização dos seus serviços, aproveitando sempre o material humano já vinculado em suas respectivas áreas. Artigo 8º. Os servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único de pessoal serão regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 9º. Os tributos municipais pagos por pessoas jurídicas deverão ser efetuados, quando possível, com emissão de apenas um documento. Artigo 10. Os servidores públicos municipais da administração direta e autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação desta lei orgânica, há pelo menos 5 anos continuados, não admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da Constituição Federal, são considerados estáveis no serviço público. Artigo 11. Fica assegurado aos servidores municipais da administração centralizada, com mais de 5 anos de efetivo exercício municipal, bacharéis em direito, que tenham exercido em órgão colegiado, como membros titulares, atribuições de natureza jurídica tributária, até a data da instalação dos trabalhos da Lei Orgânica Municipal, isonomia de remuneração e vantagens com os atuais titulares. Artigo 12. Até que seja aprovada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 30%, no mínimo, do orçamento da Seguridade Social, excluído o seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde. Artigo 13. Dentro de 180 dias, a contar da promulgação desta lei, o município promoverá a revisão dos direitos dos servidores públicos inativos e pensionistas e atualização dos proventos e pensões a eles devidos, a fim de ajustá-los ao disposto nesta lei e na Constituição Federal. Artigo 14. O prazo para fixação de proventos não ultrapassará 60 dias, contados do ato da aposentadoria. Parágrafo 1º. Durante o lapso de tempo entre o ato da aposentadoria e a fixação dos proventos, a provisão do segurado nunca será inferior a 60% do seu maior rendimento, nos últimos 12 meses. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplicar-se-á, no caso de fixação de pensão. Artigo 15. Ficam equiparados à função de professor, para os efeitos do artigo 133, inciso 3º, b, desta lei, os instrutores e docentes das escolas profissionais e de ensino artesanal. Artigo 16. O município celebrará, através do seu órgão previdenciário, convênio com entidades públicas de financiamento para a construção de habitações destinadas a servidores que não possuem casa própria, observada a Política Nacional de Habitação. Artigo 17. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos. Artigo 18. Os benefícios de prestação continuada, mantidos pelo Instituto de Previdência de Salvador na data da promulgação desta lei orgânica, terão seus valores revistos, a fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo, expresso em cota percentual igual à que tinham na data de sua concessão,
obedecendo-se a esse critério de atualização no artigo seguinte. Parágrafo único. As prestações mensais dos benefícios atualizados de acordo com este artigo serão devidas e pagas a partir do 7º mês a contar da promulgação desta lei. Artigo 19. Os projetos de lei relativos à organização da Seguridade Social, os planos de custeio e de benefícios serão apresentados, no prazo máximo de 06 meses da promulgação desta lei orgânica à Câmara Municipal, que os apreciará, também, no prazo de 06 meses. Parágrafo único. Os planos serão implantados, progressivamente, nos 12 meses seguintes. Artigo 20. O Poder Executivo no prazo de 12 meses, a contar da promulgação desta lei, cadastrará logradouros, prédios e equipamentos públicos, e atribuirá em nova designação em caso de multiplicidade, prevalecendo o critério da tradição e da importância para o sistema viário da cidade. Artigo 21. O município, até o prazo de 06 meses, contados da promulgação desta lei, criará condições para que todos os estabelecimentos da rede municipal de ensino estejam aptos para o recebimento da merenda escolar, de acordo com as condições exigidas pelo órgão federal pertinente. Artigo 22. No prazo de 180 dias, contados da promulgação desta lei, o município definirá a estrutura, o funcionamento, composição e recursos destinados ao funcionamento do Conselho Municipal de Promoção dos Direitos e Defesa da Criança e do Adolescente. Artigo 23. Serão consideradas consolidadas e dados os respectivos títulos de posse às invasões urbanizadas com mais de 10 anos de existência. Artigo 24. A primeira atualização a que se refere o artigo 21 da presente lei deverá estar efetivada no prazo máximo de 24 meses, contados de sua promulgação. Artigo 25. Até que lei municipal regule sobre a matéria, somente entrarão em circulação novos equipamentos de transporte coletivo quando, pelo menos, o percentual mínimo de 5% da frota, que circulará em áreas prioritárias definidas pelo Executivo, esteja adaptado ao livre acesso e circulação de pessoas portadoras de deficiência, inclusive paraplégicos. Artigo 26. Fica criado o Conselho Municipal de Entorpecentes, que será regulamentado por lei. Artigo 27. O município promoverá a criação de guarda-mirim municipal. Artigo 28. Os estabelecimentos de ensino municipal de Salvador terão obrigatoriamente que ter um plano de educação especial para deficientes que requeram este tipo de educação. Parágrafo único. Ao deficiente que não requerer atendimento ao plano citado no artigo anterior e que tenha que estudar em local não possível, tecnicamente, de adaptação, serão dadas todas as possibilidades de acesso à sala de aula, devendo esta ser colocada em andar inferior, em caso de existência de mais de um andar. Artigo 29. Esta lei orgânica fica submetida a um processo de revisão geral a cada 4 anos, a contar da data de sua promulgação. Artigo 30. Considera-se adaptada à presente lei toda a legislação ordinária vigente no município, ficando revogados os dispositivos legais incompatíveis e aqueles em relação aos quais esta lei tem atribuído novo tratamento. Artigo 31. Aquele que, até 30 de junho de 2001, possui como seu, por 0,5 anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 metros quadrados, 250 metros quadrados, de imóvel público situado em área urbana, utilizando-o para sua moradia ou da sua família, tem direito à concessão de uso especial para fins de moradia em relação ao bem objeto da posse, desde que não seja proprietário ou concessionário, a qualquer título, de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. A concessão de uso especial para fins de moradia será conferida de forma gratuita ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil. Parágrafo 2º. O direito que trata este artigo não será reconhecido ao concessionário mais de uma vez.
Parágrafo 3º. Para efeitos deste artigo, o herdeiro legítimo continua de pleno direito, na posse de seu antecessor, desde que já resida no imóvel por ocasião da abertura da sucessão. Parágrafo 4º. O direito de concessão de uso especial para fins de moradia é transferível por ato inter vivos e causa mortis. A transferência por atos inter vivos somente considerar-se-á operada mediante a prévia e expressa anuência do município. Artigo 32. Nos imóveis públicos municipais de que trata o artigo 31, com mais de 250 metros quadrados, 205. Parágrafo 1º. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo e pelo anterior, acrescentar sua posse à de seu antecessor, desde que ambas sejam contínuas. Parágrafo 2º. Na concessão de uso especial para fins de moradia será atribuída fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os ocupantes, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Parágrafo 3º. A fração ideal atribuída a cada possuidor não poderá ser superior a 250 metros quadrados, 250 metros quadrados. Parágrafo 4º. Aplica-se o disposto nos parágrafos do artigo 31 à hipótese de concessão de uso especial de que trata este artigo. Artigo 33. O Poder Executivo, mediante decreto, definirá o conceito de população de baixa renda. Artigo 34. O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via administrativa, perante o órgão competente da administração pública ou, em caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial. Parágrafo único. O direito de concessão de uso especial, para fins de moradia, extingue-se no caso de o concessionário dar ao imóvel destinação diversa da moradia, para si ou sua família. Artigo 35. É facultado ao Poder Executivo dar autorização de uso àquele que, até 30 de junho de 2001, possui como seu, por 0,5 anos, ininterruptamente e sem oposição, até 250 metros quadrados, 250 metros quadrados, de imóvel público situado em área urbana, utilizando para fins comerciais ou misto, observados os critérios definidos em lei. Parágrafo 1º. A autorização de uso de que trata este artigo, será concedida de forma gratuita para as pequenas e microempresas e de forma onerosa para as empresas de médio e grande porte. Parágrafo 2º. O possuidor pode, para o fim de contar o prazo exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu antecessor, contanto que ambas sejam contínuas. Parágrafo 3º. É facultado ao Poder Executivo assegurar o exercício do direito de que trata o caput deste artigo em outro local na hipótese do imóvel ocupado ser. Inciso 1º. De uso comum do povo. Inciso 2º. Destinado a projeto de urbanização. Inciso 3º. De interesse de defesa nacional, da preservação ambiental e de proteção dos ecossistemas naturais. Inciso 4º. Situado em via de comunicação. Inciso 5º. Situado em local que possa acarretar, consoante parecer do órgão técnico competente, risco à vida e à saúde dos ocupantes. Artigo 36. As isenções de tributos concedidas por leis específicas, vigorarão pelo prazo de 10 anos, contado da data em que, respectivamente, entraram em vigor.